Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre mais uma etapa da palhaçada burocrática do IBAMA que foi superada, tá? É uma etapa só, tá? Uma coisa mínima no final das contas, mas que sinaliza uma mudança de posição do IBAMA. A verdade é essa, por mais que seja uma coisa pequenininha, o pessoal está comemorando muito porque pode ser que isso signifique que a gente vai conseguir explorar o petróleo na margem equatorial. Vamos entender esse assunto aqui. O parecer do IBAMA aprovou a preparação da sonda para ela viajar para a Foz do Amazonas, para talvez poder perfurar, para saber se tem petróleo, para ir depois preencher os papéis para exploração do petróleo. Ou seja, é um pequeno passozinho, mas vamos entender porque que isso daqui pode ser uma coisa significativa. No final das contas, finalmente parece que o governo do Lula está tão fraco que nem ele conseguiu isolar o IBAMA o suficiente, e o pessoal lá do Amapá, particularmente o Alcolumbre, conseguiu essa vitória. Vamos entender essa história aqui. Essa notícia foi sugerida por Minha Mulher Tem Ciúmes, do Peter, Capixaba, Ancap e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, um parecer do IBAMA pela primeira vez aprovou alguma coisa referente à margem equatorial, embora seja uma coisa assim bem auxiliar, né? Ele aprovou a preparação da sonda para ela ir para a Foz do Amazonas. O que é uma sonda? Isso aqui é um navio sonda, isso daqui, ó. É a sonda ODN-2, que foi mobilizada pela Petrobras para ir lá para a Foz do Amazonas para fazer as perfurações. O que é um navio sonda? É um navio que tem um poço aqui de perfuração, aqui tem um equipamento de perfuração aqui para testar, para ver se tem petróleo. Porque lembra, a gente não sabe ainda se tem petróleo na margem equatorial, né? O pessoal lá fez um monte de levantamento sismográfico, levantamento de um monte de coisa que indica que deve ter. Além do que, a gente sabe que tem uma chance grande de ter muito petróleo ali, porque está próximo da Venezuela, está próximo da Guiana, que são regiões muito parecidas e que se achou muito petróleo ali. Mas a verdade é a seguinte, até o momento que você vai lá e faz um buraco no lugar para ver se tem petróleo ou não, você não tem certeza, você tem indicações. A gente tem muitas indicações de que tem petróleo ali na Foz do Amazonas, na margem equatorial. Para ter certeza, precisa perfurar para ver se realmente tem petróleo lá. E é o que faz essa sonda, esse navio sonda. Esse navio sonda, ele tipicamente, ele não produz petróleo. Ele só faz o furo, descobre se tem petróleo ou não tem. Ah, tem petróleo, beleza, marca ali, né? Aí ele faz esse furo em várias posições, assim, de forma que ele demarca o tamanho do posto, do campo de petróleo ali que você tem naquela região, né? Aí depois disso, uma vez demarcado, uma vez tendo certeza de que existe petróleo na Foz do Amazonas, aí sim a Petrobras vai fazer todo o planejamento para a exploração desse petróleo, que aí vai colocar uma plataforma, ou duas, ou três, ou quatro, não sei quantas plataformas serão necessárias para efetivamente produzir o petróleo, tirar o petróleo lá do fundo da margem equatorial e extrair esse petróleo de lá, né? Enfim, o primeiro passo é fazer o teste, e nem esse teste inicial para saber se tem petróleo ou não foi autorizado ainda pelo IBAMA. Ou seja, o IBAMA não deixou nem perfurar ainda, mas ele deixou fazer uma limpeza no navio sonda. O que é essa limpeza no navio sonda? É o seguinte, o navio sonda, como qualquer navio, ele acumula um monte de vida marinha aqui, de corais e crustáceos e um monte de coisa que fica no casco do navio, né? Isso é um problema quando você tira o navio de uma região e leva para outra. E particularmente ali na Amazônia isso é muito preocupante, porque tem ali toda uma fauna diferente, coisa e tal. Eu vou falar um negócio para vocês, eu acho isso meio inútil, tá? Porque a verdade é que ali no Caribe o pessoal tinha uma preocupação danada com isso, já tá cheio de espécie invasora no Caribe, porque tem muito turismo, muita gente vai para lá, né? Os Estados Unidos o pessoal joga o peixinho do aquário na privada, aí aquilo acaba chegando ali no Golfo do México. Então assim, já tá cheio de espécie invasora por ali, mas enfim, a preocupação deles é essa. Esse navio sonda está neste momento em Espírito Santo. Então ele está no Espírito Santo fazendo alguma coisa por lá, e aí ele vai ser deslocado pela Petrobras para a Foz do Amazonas para fazer os testes lá. Os testes não foram autorizados ainda pelo IBAMA. O IBAMA autorizou a Petrobras fazer a limpeza do navio e aí mandar o navio lá para a Foz do Amazonas. Esse navio, essa sonda, eles chamam de sonda esse tipo de navio aqui, né? Então é isso que foi autorizado. Se você olhar aí, é uma coisa mínima. Mas lembra, essa coisa toda é baseada num esforço hérculeo para não deixarem nem tentar. Por quê? É o que eu falo para vocês. Se efetivamente eles fizerem um furo lá na Foz do Amazonas e descobrir que tem petróleo pra caralho lá,
Como é que eles vão segurar esse troço? O pessoal do IBAMA sabe disso. É por isso que eles estão implicando tanto de não deixar nem testar para ver a quantidade de petróleo que tem lá. Porque eles suspeitam que realmente tem muito petróleo lá. E aí como é que vai ser? Vai que fura esse posto lá e tem petróleo pra caralho lá. Como é que eles vão fazer para impedir que isso seja explorado? A pressão que vai ter para explorarem isso vai ser muito grande. Então, assim, eu acho que é uma coisa positiva, é o que eu falo para vocês, é lógico, é uma pena que seja no governo Lula, isso poderia ter sido do governo Bolsonaro, poderia ter sido no governo Bolsonaro passado, poderia ser no próximo governo Bolsonaro. Mas que seja no governo Lula, não tem problema não, né? Esse petróleo, de qualquer forma, ele só vai começar a ser explorado daqui a 5, 10 anos, porque esse ciclo de exploração de petróleo é meio lento mesmo. De qualquer forma, a gente tem que começar agora. Daqui a 5, 10 anos está acabando o pré-sal aqui da região da Bacia de Campos, Bacia de Santos. É importante ter mais petróleo para explorar lá no norte do país. Então, é uma vitória. Ah, é uma vitória grande, a coisa resolveu. Não, não é. Uma vitória pequenininha, um negócio pequenininho de verdade. Mas o pessoal está empolgado exatamente isso, né? Aqui, ó. Tendo em vista as informações apresentadas pela empresa, incluindo áreas de navegação e cuidados a serem tomados e coisa e tal, consideramos que a proposta para gerenciamento da bioincrustação de coral-sol no casco da... E o coral-sol é bonitinho, cara. É um coral bonitinho, que você, como mergulhador, você olha, ele é bonitinho. Só que ele é uma espécie invasora. Ele chega e mata todas as outras espécies de coral que tem na região. Aqui no Rio de Janeiro, tá cheio de coral-sol por aqui. E aí o pessoal não quer que vá lá para o Amazonas por conta de prejudicar os corais que tem lá, né? Mas então, você fazendo a coisa correta, né? Fazendo a limpeza correta, fazendo todo o cuidado, você evita esse tipo de coisa. Então, esse parecer aqui é o primeiro parecer da história toda. Aí depois vai ter que ter ainda a autorização do IBAMA para fazer a perfuração em si, né? Para fazer o teste em si. E aí, havendo petróleo mesmo, aí que a gente vai ter, né, aí que vai ser a hora da verdade, vai ter que ter a exploração, a licença para exploração desse petróleo. Então essa é a notícia, mas como eu falei para vocês, o ponto importante disso é isso. Esse pessoal trata essa coisa como uma grande batalha, perderam uma batalhazinha, perderam um ponto ali de contato. Agora já está no segundo ponto, que é a perfuração. Se perfurar e se tiver petróleo, meu amigo, eles sabem que vai ser muito difícil eles segurarem esse levantamento, segurarem essa exploração do petróleo lá na margem do Amazonas, né? Então é uma boa notícia mesmo. O grande promotor disso foi o Alcolumbre, tá? O Alcolumbre está correndo atrás disso, é lógico, ele é lá do Amapá. O Amapá seria um dos estados muito beneficiados com essa história. Hoje em dia o Amapá é um estado mais que periférico aqui no Brasil, pode se tornar uma Dubai brasileira, pode se tornar um estado rico por conta de petróleo lá no Brasil. O Rio de Janeiro, por exemplo, que tem o Rio de Janeiro é petróleo e turismo, né? E é o segundo maior estado do Brasil, é o terceiro já. Acho que Minas Gerais já ultrapassou o Rio de Janeiro, né? Eu não sei como é que tá isso, não. Mas o Rio de Janeiro ainda é um dos estados mais ricos do Brasil. Por quê? Por causa de petróleo e turismo, no final das contas. Não tem mais nada aqui no Rio de Janeiro. Enfim, essa é a história do Davi Alcolumbre e o Amapá, que hoje é um estado totalmente isolado, pode crescer muito com isso. Isso beneficia todo mundo, isso que eu falo, cara. É um absurdo esse negócio de proibir explorarem o petróleo lá, porque até os índios que tem no Amapá vão acabar sendo beneficiados com esse negócio, até a população indígena, todo mundo é beneficiado com isso. É lógico, ninguém tá falando para ir lá e sair perfurando as coisas, quebrando os coral tudo, fudendo a coisa toda. Não, é para explorar certo, explorar direitinho, com todo cuidado, né, para evitar. O que não pode é proibir explorar, pô. Proibir explorar é um absurdo, né? Enfim, a mobilização em 2023 foi interrompida, o Lula já tentou isso em 2023 e não conseguiu, agora estão tentando de novo. Vamos ver se dessa vez vai, né? É uma tentativa boa aqui. O IBAMA já autorizou a Petrobras a limpar a sonda para a margem equatorial. Pode limpar o navio, mas não vai perfurar ainda não. Ainda tem que ter a licença para perfuração e coisa e tal. Eu vou te falar um negócio, eu não consigo entender isso.